Então vamos lá, pessoal. Vou falar sobre as roselas exímios. O nome do meu criatório é Condado das Exóticas, tá? Tá tudo aí, bonitinho aí. Depois lá no final vou fazer o meu merchan, se o Ivo deixar aí. E vamos lá. Então, aqui eu vou estar mostrando para vocês aí o primeiro slide. Deixa eu ver como eu vou conseguir rodar ele aqui agora. Só deixa eu ver se... Sim, assim, beleza. Eu vou estar mostrando agora para vocês aí todos os tipos de rosela, de subespécie de roselas que existem hoje na natureza, tá? Que são encontradas na natureza no seu estado ancestral, vamos dizer assim, de origem. Então, a gente tem todas essas roselas, que no Brasil hoje... vocês não vê o meu mouse, né? Não, o mouse não dá para ver, não. O mouse não vê, né? Então, vamos lá. A primeira, as roselas mais vistas no Brasil, né? A primeira embaixo seria a exímios aí. Essa é a mais difundida no Brasil. E essa é a cor ancestral dela, que eu disse que parece uma aquarela. Pode falar. Só um minutinho. Mexe o mouse para me ver se vai aparecer aqui. Não, dá para mexer. Dá para... Tá aparecendo? Parece, estava aqui embaixo, deu para ver. Não está ficando muito nítido, não, mas deu para ver ele aqui. Tá, eu vou colocar em cima do bicho mesmo para saber qual que eu estou falando aí. Calma aí. Aparecendo aí? Tá aparecendo. Tá. Essa aqui, então, é a exímios, é a rosela mais difundida no Brasil e acredito que no mundo, devido à quantidade de mutações que ela tem, que conseguiram reproduzir nessa espécie e consequentemente, até hoje ainda continuam fazendo combinações em cima da exímios. Todas elas quase têm mutações, tá? Mas a exímios, de longe, é a que mais tem mutações aí. Aí, depois dela, nós temos aqui em cima, a segunda de cima, a rosela adicitus, uma rosela que também já está ganhando bastante adeptos no Brasil aqui, já tem bastante criadores, tá? Ela tem algumas mutações, algumas foram introduzidas da exímios nela, mas isso tudo lá atrás foi feito o hibridismo, é uma coisa que eu sei que no canário parece que é meio comum, né, trazer mutações de outro... na rosela, nos bico torto, isso também acontece, apesar de não ser visto com bons olhos, assim, os híbridos nas espécies, mas, enfim, muitas mutações hoje existem por causa dessa hibridização feita lá atrás, em algum momento. Então, aí a gente tem a adicitus, depois a gente tem as penãs, que é a vermelha, a última de cima, eu acho que meu mouse está aparecendo. São as penãs, que também já tem uma boa quantidade de criadores e até de mutações dentro dela, assim, e é uma rosela já com um porte um pouco maior do que a exímios, assim. E aí, depois nós temos aqui a Adelaide, que seria a primeira, que também já temos alguns criadores no Brasil, e ela, sim, é uma rosela já bem grande, tá? Ela, na verdade, essa rosela é um híbrido natural, vamos dizer assim. Na natureza, houve o cruzamento entre a Flavelos, que é essa segunda rosela embaixo, amarelinha, com a penã, que é essa vermelha que eu mostrei atrás aqui. Na natureza, isso já foi feito lá, então a própria natureza fez o hibridismo, nascem férteis e formou essa subespécie Adelaide, que hoje ela é difundida totalmente lá no país de origem dela. Ela tem uma região que ela domina a área, vamos dizer assim. Então, é isso. E as outras todas aí que a gente tem, a rosela verde aí, a Caledônios, que é essa terceira de cima, é a maior rosela que existe de tamanho, tá? No Brasil, sinceramente, eu nunca vi, eu só vi fotos dela de fora. A Flavelos, como eu disse, já vi fotos dela aqui no Brasil também, mas são bem poucos que eu vi, e criadores que já tiveram, passaram ou tem fotos do registro delas. E, para mim... essas duas últimas aí são duas roselas que eu pretendo futuramente ter no meu plantel. Uma pelo tamanho que seria a menor,
que seria a Icterotes, que também tem algumas mutações, assim, é uma rosela muito bonitinha, até pelo tamanho dela, assim, é um bichinho interessante para quem gosta de um bicho menor, até para um apartamento, que não tem muito espaço, essas coisas, um bicho interessante. E o desafio que eu acho dos roseleiros, vamos dizer aí, é a criação da Venustus, que é uma das, na minha opinião, assim, das roselas mais bonitas na cor, no original dela, assim, não existe mutação dela ainda, tá? Então, isso que vocês estão vendo é o que tem na natureza. E para mim é o desafio aí dos roseleiros aí é conseguir reproduzir esse bicho no Brasil. Já tem alguns, reproduz, mas não é aquele resultado, nossa, a gente reproduz a Venustus no Brasil. Mas estamos lutando, a gente vai conseguir. Vamos lá. Então aqui, a rosela tem uma breve apresentação daí, né? Uma rosela, um canto agradável, não tenho, para quem conhece o ringneck, totalmente diferente daquela aberração que é o ringneck. A rosela é um bicho mais preguiçoso, vamos dizer assim, então ela não gosta muito de voos longos, então ela dentro da gaiola, muitas vezes você vai ver ela parada, mais andando em cima do poleiro do que voando de um lado para o outro. E quando ela vai trocar de lado, normalmente você vai ver ela pela grade, usando o bico e as patas e trocando, andando. Não que ela não voe, se você espantar ela, ela vai sair voando. Mas você percebe que ela é um bicho mais preguiçoso, assim. Como eu disse, ela é um bicho de origem australiana, né? Então, atribuído ao Oceania, em particular ao interior da Austrália. O seu habitat são savanas, bosques abertos, hoje já está mais dentro da cidade, principalmente essa mutação que está aparecendo, que não é até erro chamar uma mutação. É o estado ancestral da ave, o original dela, o comum, como alguns chamam, é essa que está na foto aí. Então, dentro da cidade, você já conseguir poder ver uns bichos assim, deve ser muito interessante voando livre lá, né? Na natureza, eles comem muito semente de grama, é um bicho que gosta do chão, então é uma dica para quem pretende um dia criar roselas, aí tentar assimilar algo parecido com isso, que ela possa ciscar, procurar o alimento no chão. Come alguns insetos, frutas e vegetais. Como eu disse, uma ave de médio porte, ela tem mais ou menos 30 centímetros aí do bico à ponta do rabo, e uns 15 centímetros mais ou menos de envergadura nas asas. E chega aí a essa média de 130 a 150 gramas aí, uma rosela. Falar um pouquinho agora dos tipos de mutações que a gente tem dentro dela, os métodos de transmissão, que é igual para todas as aves, né? O sexo ligado, que só o macho pode ser portador, né? Ter no sangue o portador, né? A gente fala que quando a mutação está escondida no sangue. Aí a gente tem a forma de transmissão recessiva, que é preciso ter tanto no macho quanto na fêmea. Não precisa estar expressa a mutação, ela pode estar escondida no sangue também, então ela pode ser duas aves portadoras. O importante é saber que no recessivo eu preciso ter a mutação expressa ou portadora dos dois lados. Tanto o pai quanto a mãe tem que ter a mutação expressa ou portando a mutação. E a mutação dominante, que aí não importa, tanto o macho quanto a fêmea pode ser, só que nenhum dos dois porta. É uma mutação que não existe portadores. Hoje eu fui adicionado a um grupo que o pessoal estava discutindo que tinha uma fêmea portadora de uma mutação que é dominante. E estava ferrenha a discussão, até que eu tive que mostrar um slide para o pessoal lá daquele grupo e falar, não existe, é uma mutação que ou a fêmea ou o macho vão ser, ou não vão ser. Então, não existe portador. E vamos lá ver os bichinhos. Então, aqui está ela ancestral, que é aquilo que eu falei, todas as cores das mutações estão em algum momento, em alguma parte do corpo dela, está aí dentro. Então, para mim, é uma das mais bonitas, assim, de visual, porque de longe, ver ao vivo, quem já viu, pode... as cores são muito vibrantes, assim, parece uma aquarela mesmo, assim, uma paleta de aquarela. Temos aí, agora, falando como a gente falou lá, dos tipos de transmissão, essa é a rosela vermelha, que seria uma mutação de sexo ligado,
E só o macho pode ser portador, então, da mutação vermelha, que é chamada de opalina, hoje foi mudada a nomenclatura. Então, assim, uma rosela opalina, o macho pode ser o portador, mas a fêmea não. Ou a fêmea é vermelha, ou ela não é. O macho pode ser de qualquer cor e portar o vermelho, ou ele ser vermelho. Aí, no caso, duas roselas opalinas. Sexo ligado também, a mutação hino na rosela, o lutino é uma opção da mutação. E quando ela tem a base vermelha e sofre a mutação hino, ela fica rubina. Aí seria a combinação de duas mutações que dá a rubina. Uma rosela black, que é uma mutação recessiva também. Também não. Agora, uma mutação recessiva, que precisa ter o pai e a mãe, tanto faz ser na cor ou portadores, mas tem que ser nos dois lados, tanto o pai quanto a mãe tem que ter a mutação, ou expressa ou no sangue. Rosela azul, a mesma situação. A rosela laranja, a mesma situação. Uma mutação dominante, que na verdade eu queria colocar as três, porém eu achei uma ave que tem as três mutações dominantes numa só. Então aí a gente tem uma rosela arlequim, asa branca, Ed. E aí bagunça toda a cor das costas, mancha a cabeça dela de amarelo, e a mutação da asa branca deixa ela com a asa aberta, realmente o tom da asa dela ali nas pontinhas, dá até para ver, acho que eu consigo pôr uma olha. Toda a ponta da asa dela, assim, a hora que ela está voando, aqui embaixo ela é toda branca mesmo, é por isso que a mutação chama asa branca. Então aqui a gente tem as três, desculpa, as três mutações dominantes expressas numa mesma ave. E daí o valor vai agregando conforme vai remontando as mutações. Essa é uma ave ancestral, tá? Só para saber, porém ela tem todas essas mutações agregadas nela. Aí as combinações de mutações que é feita, hoje em dia, no Brasil já tem quase que todas não, aí eu vou forçar a barra, mas tem bastante das mutações que já tem lá fora, a gente tem aqui no Brasil. As que não tem, já tem o pessoal começando o processo para fazer aqui no Brasil. E aí tem algumas. Então, aí a gente tem o arlequim, asa branca, que deixa o esquema que eu falei lá daquela que estava com a asa fechada. A hora que você abre a asa, realmente a asa é branca, como tá vendo aí, né? Tá. Ele é branca. E o arlequim marca a cabeça dela, que aqui ele está com a mão em cima, né? Mas ele marca atrás do olho e a cabeça e deixa a unha da pata branca. E aí bagunça toda a pigmentação das costas, que daí fica mais ou menos isso aqui, com a asa fechada. Aqui é 2 filhotes, tem muito o que muda a ave ainda. Lá na frente tem uma outra foto de uma seleção dessa mutação, que daí dá para ver o nível que dá para se chegar numa ave dessa mutação. Aqui mais algumas combinações de mutação. A opalina pastel, são 2 filhotes também aqui. São aves do Andrei Naves, aí para o pessoal, uma referência do mundo da criação de roselas. Enfim, ele se dedicou a selecionar algumas aves. Essa é do plantel dele lá, que ele seleciona essa mutação pastel. Então, aqui você tem 2 aves bem marcadas no pastel. Uma mutação recessiva também, tá? Do lado temos uma black asa branca. Aí dá para ver aqui a asa branca que eu queria mostrar naquela outra. Ela é uma rosela vermelha que recebeu a mutação black e asa branca. Então, na verdade, tem 3 mutações em cima aí, tá? Vamos lá. Próximo. Aí aqui, ó, essa primeira ave. Essas são o nível de mutação, vamos dizer assim, que hoje é considerada as tops aqui no Brasil. Já são feitas aqui, essas já existem no Brasil. São 2 aves brasileiras, tá? Essa aqui é uma black arlequim asa branca. Só que olha o nível de seleção que dá para você chegar
dá para fazer ela, tanto assim no amarelo, e ela tem uma linha que ela fica branca. Tem um pessoal que já postou, só que isso eu só vi lá fora, não vi no Brasil ainda. Ela toda cacarejada, assim, igual essa aí, toda malhada, só que de preta e branca. Assim, estão chegando nos níveis lá fora, assim, que vai demorar um tempinho ainda para a gente. Por isso que eu acho que a Rosella é uma ave que... eu sei que o boom do mercado das exóticas é o ringneck, mas eu acho que as Rosellas sei lá, o mercado está mostrando que está, como fala, o movimento de baleia, né? Mas eu estou vendo que ele está virando. E aí, do lado, essa ave vermelha, aí, ela é uma ave que ela é opalina golden, essa, isso. Então, aí tem duas mutações, uma mutação que tá no momento, que são as golden, depois eu tenho uma foto para mostrar para vocês, e junto com a opalina, que seria a vermelha. Então, a união dessas duas mutações forma uma ave desse nível. Assim, para quem gosta de rosela, uma rosela vermelha nesse nível, assim, que tá essa aí, é top dos top. Vou falar um pouquinho da alimentação que eu faço, aquilo que eu falei agora, há um tempo atrás. Manejo, crença, esse é o meu, é o que dá certo, é o que funciona, por isso que eu mostro. Então, se servir, legal, se não servir, amém. Mas vamos lá. Hoje, minhas aves comem um mix de semente, frutos e legumes, e eu uso algumas punks, plantas alimentícias não convencionais, tipo alecrim, folha de chuchu, manjericão, boldo. Então, algumas dessas plantas não convencionais, alimentícias não convencionais, eu, esporadicamente, quando tenho, eu ofereço a elas, assim, até porque na natureza, como eu falei lá, elas buscam esse tipo de alimento no seu habitat lá, não necessariamente esses que eu mencionei, mas nesse estilo, sabe, de alimentação. Então, hoje eu diversifico, eu já tive manejo muito mais diversificado, com muito mais, põe isso, faz isso, daquilo, põe o pozinho, põe não sei o que lá. E aí você vai vendo, vai passando o tempo, você vai vendo que o menos é mais e cada vez menos você consegue mais resultado. Então, hoje, eu dou simplesmente um mix de semente, vario o legumes e a fruta, um pouquinho do punk e a base alimentar, que hoje eu falo assim, é uma ração... Hoje eu não uso mais não gosto de fazer propaganda de marcas, mas não uso mais a marca mencionada nessa foto, porém, a base da alimentação ainda, eu digo base porque dou todos os dias, seria uma boa ração extrusada. Quando a gente fala uma boa, eu digo, no mínimo, uma ração super premium, que te garante níveis mínimos aceitáveis de uma alimentação balanceada. Então, hoje eu uso uma outra marca, mas usei a Nutrópica por tempos aqui e deu super certo. Então, o mais dessa foto seria dizer que, apesar de tudo que eu faço lá da foto anterior, todos os dias eu sirvo, vamos falar em porcentagem, 30% a 40% da alimentação são extrusados. Vou falar um pouquinho da nidificação delas. Na natureza, as roselas, elas procuram cavidades de árvores, toca de coelhos, como que fala? O transformador de luz no poste, tem os buracos entre vãos dentro, é tudo lugares onde eu fiz as pesquisas que foram encontrados os ninhos de rosela, tá? Então, em arbustos localizados acima, assim, bem no nível... É tipo uma cerca-viva que eles têm lá, na savana deles lá, que seria tipo uma cerca-viva que a gente tem no Brasil, aqui que eu me fugi, Ceprestes, se eu não me engano o nome aqui no Brasil. Não é essa, mas é bem similar. E elas fazem os ninhos lá dentro
dessa cerca viva, vamos dizer. Então, elas cavuca lá e vai lá para o meio do arbusto e faz o ninho lá dentro. E eu uso madeiras de reaproveitamento e demolição. Então, é tudo o resto de madeira que já foram usadas. Os meus ninhos eu mesmo faço. E eu busquei as informações nos estudos, os ninhos que estão sendo usados lá fora, que obteram melhores resultados, não digo reprodutivos, mas incidência menores de quebra de ovos, vamos dizer assim. Porque a rosela tem um mito, que não é muito mito, que realmente acontece. Se ela tem muito espaço, ela acaba mexendo, de tanto que ela mexe no ninho, ela acaba chutando o ovo, quebrando o ovo. Então, quanto menor o espaço para ela ali, é interessante. Aí o pessoal pode falar, mas coitado, e não sei o quê, muito pequeno, e blá, blá, blá. Aí você pode procurar na internet, a hora que você vê ela no ninho de verdade que ela construiu, que ela fez, o rabo é para cima, ela está até olhando para cima, ela vira um U, assim, de tão estreito que é o negócio. Então, não se preocupa. 20 por 20 é pequeno. Isso, medidas externas, tá? E aí, dentro lá, ela fica com uns 18 por 18 por 60 ou até 70 de altura. Então, hoje, esses são os ninhos que eu faço e uso e tá dando certo. Eu coloco dentro folhas de eucalipto, eu coloco pouca maravalha, que o pessoal gosta de pôr, mas eu uso ainda para estimular ela a picar o que eu ponho. Serragem, e eu gosto de colocar um pouquinho de camomila. O próprio camomila que se compra em casas naturais, eu coloco ali para ela roer junto no meio ali, porque na natureza, num estudo que eu vi lá da França, lá acharam dentro dos ninhos das roselas a camomila selvagem, que eles chamam lá, né? Picada junto. Aí eu trouxe isso para mim e percebi que elas gostaram, porque até eu tinha algumas roselas que jogavam tudo para fora, quando eu coloquei a camomila, não jogou. Então, acho que ela gostou, então ficou lá, deu certo e estou usando. E tem o lance dela ter umas ações meio naturais de espantar alguns bichos e tal, essas coisas assim que não seriam legal. Então, eu uso a camomila. Ela, como eu falei, as roselas que jogava a serragem para fora não jogou, então toca o barco. Reprodução. A rosela coloca em média de 4 a 9 ovos, intervalo de um dia normalmente, podendo chegar até 72 horas de intervalo de uma postura para outra. O tempo de incubação é em média de 21 dias. A ave em natureza diz, a literatura, que ela estaria sexualmente madura com 3 anos. Porém, já percebeu que em ambiente controlado você consegue antecipar isso. Então, assim, ela, dentro do criatório, a idade sexual dela, o auge, vamos dizer assim, o auge não, o início sexual seria ideal com 2 anos. O pessoal coloca com 1 ano, tá tudo bem, cria, vai embora. Filhotes criados pelo pai, mais ou menos com 40, 45 dias, começam a sair do ninho e já meio que vai procurar se alimentar sozinho. Mas o pessoal que gosta de tratar na mão, além de certas dificuldades específicas da rosela, que é chatinha, para você, muito pequeno filhote, para você funcionar ela, enfim, os relatos não são legais, eu não faço, eu sou mais, não sei se pela formação biologia, mas assim, tudo mais natural para mim, eu prefiro e dou preferência. Então, os meus filhotes são criados pelos pais. No último caso, eu intervi em alguma coisa, né? Eu pretendo que seja assim para sempre, né? Não pôr a mão. Não tenho essa necessidade de tirar 10, 15, 20 mil filhotes por postura, então, se fizer 2, amém, se não fizer, tá bom também. Uma, eu acho que é obrigação do criador ter de todas as suas aves, né? Mas daí para frente, o que deu é lucro. Deixa eu dar uma golinha na água, só um minuto. Pessoal, a galera que vai chegando aí, tá? Hoje nós estamos aí com o Márcio Sala, falando sobre roselas aí. Já vai deixando seu like aí, inscreva no canal aí, curte, compartilha com a galera aí, beleza? Vem com a gente aí. Fica à vontade, Márcio. Vamos lá. Então é isso, os filhotes criados com o pai,
em 45 dias, mais ou menos, eles estão pulando para fora. Aí eu tenho uma foto, deixa eu pôr o mouse aqui, e que infelizmente cortou o pai, a mãe, na verdade. A mãe é essa daqui que está pendurada e os outros são todos filhotes. A referência que eu queria dar nessa foto é que, assim, com 45 dias, a hora que as roselas pularam para fora do ninho, elas já tinham o tamanho dos pais, em questão de tamanho. Faltava corpo e tudo mais, mas em questão de tamanho, elas já pularam bem próximo do tamanho ideal desejado, que é o dos pais. Vamos ver o que mais que tem aqui. Eu tenho um ambiente controlado não, assim, privado, vamos dizer, de luz. Então, eu faço o uso da iluminação artificial, não só pelo fotoperíodo, para ajudar no processo reprodutivo, mas pela necessidade de dar para as aves a exposição ao raio UV, até porque muito do processo que corre dentro da ave, ela necessita dessa exposição aos raios para poder sintetizar algumas vitaminas. A D3, principalmente, que eu evidencio aí, ela é muito importante não só para a formação esquelética, mas na hora da reprodução, ajuda no desenvolvimento, na reserva que as aves têm, vamos chamar assim, de cálcio para a reprodução do ovo. Então, é muito importante, não que a ave que está no escuro ou que não tem a luz do sol não vai reproduzir, vai, mas será que a qualidade desse ovo, desse filhote, tudo, enfim, do processo reprodutivo dela vai estar 100%? Então, através de alguns estudos, eu faço o uso da luz UV e, consequentemente, com isso, eu entendo, e as aves me respondem isso, que eu estou suprindo a necessidade delas de luz, da exposição da radiação de UVA e UVB. Aqui, eu comentei lá atrás, que da mutação que existe da manto dourado e da golden. Elas não estão no segundo slide que eu coloquei lá dos estilos de rosela, porque ela é uma subespécie da exímios. Então, dentro de uma região lá da Austrália, foi percebido que tinham roselas diferentes, no formato de bochecha, coloração e tamanho, que é a rosela manto dourado, que é essa primeira aqui. É pena que eu fui deixar bonito o slide e acabei cobrindo as fotos. Mas é uma rosela que é idêntica ancestral, ela não tem variação lá dentro, assim, na natureza, né? Porque o homem já colocou outras cores dentro da manto dourado. Diferenciação, nas costas, a pigmentação preta, deixa eu passar para o lado de cá, a pigmentação preta foi sendo diluída, sumindo, e a amarela tomando conta. Então, esse nível de manto dourado aqui, ela já está bem evoluída, já é um trabalho genético, de seleção genética, para ir chegando nessa mutação aqui, nesse nível de seleção aqui. E do lado veio a mutação dessa subespécie, que seria a Golden Golden, que seria essa, que aí ela já não tem a presença da pigmentação preta, a diluição das outras cores na asa é total, ela faz tipo um aquarela mesmo, e o amarelo tem um tom, assim, muito amarelo mesmo, assim, é diferenciado. A hora que você olha uma rosela golden, você fala, não, essa é uma golden mesmo, porque o amarelo dela é muito amarelo. E por ser uma subespécie da exímios, ela foi colocada junto e, assim, teve a fecundação, nasceu férteis e continuou a vida, entendeu? Então, ela não teve o problema de ser estéril ou de esterilizar o hibridismo nessas duas espécies, apesar de elas ser muito iguais, assim, geneticamente. Alguns detalhes, como disse, tamanho de bochecha, até o tamanho de corpo, a manto dourado é um pouco maior, assim, e o tom do vermelho é diferente. Então, você consegue... É nítido, eu não sei porque hoje misturaram tudo, assim, porque é uma rosela fácil de ser identificada,
quando você coloca ela do lado de uma ancestral comum. Mas, enfim, o homem fez já isso, então hoje elas estão meio que não misturadas, assim, mas tem bastante, principalmente a Golden, já em outras mutações da Exímios. Então, praticamente virou uma coisa só. Esse aqui eu falei para o Igor que talvez nem falasse, tá? Mas é a mentoria. Aqui eu falo um pouquinho quem eu sou, o que eu faço, a minha especialidade, os meus estudos, enfim. E hoje eu tenho esse trabalho paralelo aí, do Abrindo o Bico, que depois, se o Igor me der o espaço, eu falo um pouquinho mais, e desse subgrupo que virou o Abrindo o Bico, eu acabei emplacando aí uma mentoria para ajudar o pessoal que tem vontade aí, a necessidade que eu vejo da falta da informação sobre roselas no mercado aí. Então, através de todo o conhecimento que eu fui atrás e me dediquei estudando, como falei lá atrás, não existe conhecimento legal se eu não tenho para quem está passando esse conhecimento. Então, tá aí. Se alguém tiver interesse, meu celular está aí, meu e-mail está aí para a gente conversar, desde implantação de plantel, acerto, casais assertivos, como gostam de falar aí no mercado das exóticas aí, né? A gente auxilia e no que eu puder ajudar a pessoa a seguir aí dentro do que eu sei, estou disposto a ajudar aí, então tá aí meus contatos, se quiserem entrar em contato, eu agradeço. E é isso, o nome do meu criatório hoje, Condado das Exóticas, como falei, estou no interior de São Paulo, cidade de Jundiaí. Meu nome é Marcelo, espero atender o mínimo, como falei para o Igor, não é nada muito específico, assim, era mais o mostrar a ave, enfim, o potencial que ela tem no mercado dos bicos tortos, e mostrar minha paixão, que virou esse bicho aí na minha vida. É isso. Bacana demais. Um show de bola, Márcio.